Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? É uma alegria estar aqui, trazendo a palavra do Senhor, né? Eu estava em casa, porque faz acho que quase um mês que o Senhor tem queimado no meu coração sobre um assunto, né? Sobre um tema. E aí quando eu vi um novo tempo, eu falei, Senhor, como que eu encaixo? Porque tem falado muito comigo e eu falei assim, eu quero levar essa palavra para eles também, porque é um momento que nós precisamos disso, né? É um tema que o Senhor colocou no meu coração que chama esperança. E é o que nós estamos precisando, né? E por mais olhando para o mundo, né? Olhando para as coisas que estão acontecendo, nós precisamos manter a nossa esperança no Jesus, né? A esperança que nós iremos morar com Ele, a esperança que Ele vem nos buscar, né? Uma coisa que eu tenho percebido que a esperança precisa ser uma das coisas que não pode sair do nosso coração, né? Porque se nós não tivermos esperança, como que nós vamos esperar a volta de Jesus, não é? E o Senhor me fez ir em Romanos, capítulo 15. Eu vou deixar para passar o vídeo no final, que ele é pequenininho. Romanos 15, 13. Diz assim, que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Aqui no comecinho diz que Deus, a fonte de esperança. Então, quem é a nossa esperança? É o Senhor. É Deus. Então nós precisamos cultivar isso na gente, né? Porque se Deus é a fonte, se a nossa esperança é Jesus, o ser humano tem aquele ditado de dizer que a esperança é a última que morre, né? Mas para nós cristãos, a nossa não morre, né? Se for pensar, a nossa morreu e ressuscitou, está viva, né? Que é Jesus a nossa esperança. Então nós não temos que andar com esse pensamento que o mundo tem, que a esperança é a última que morre. Não, a nossa esperança está viva, né? E nós precisamos cultivar isso, porque a esperança, ela é que nem a fé. Se você tem fé, mas você não usa ela, então não adianta, né? Nós precisamos usar a fé. E a esperança é a mesma coisa. Se você tem esperança, mas você não usa, não adianta, não é? Então nós precisamos usar a esperança, né? Eu estava ali orando em relação a agosto e eu estava assim, meu Deus, agora é hora de usar a esperança, né? Porque na minha mente já veio, já dá para ver os tijolos da construção, né? Eu falei, meu Deus, que em agosto eu já consiga ver os tijolos das construções, né? O fundamento já levantado. Então é uma esperança, né? Você fazer essa campanha olhando para os outros meses que ainda nem chegaram é ter esperança, né? É você cultivar a sua esperança, usar a sua esperança. E é uma coisa que nós que andamos com Jesus não podemos deixar isso morrer, né? Deixar a nossa esperança morrer. E muitas das vezes o nosso dia a dia quer o quê? Roubar a nossa esperança. Né? Se esperança a gente precisa preservar, cultivar, tem muitas coisas no nosso dia a dia que quer roubar a nossa esperança. Então o Senhor me fez lembrar de 3 temas, que o primeiro é, como que eu faço para ter a minha esperança? Então eu preciso me livrar das preocupações. Então a primeira coisa que me faz roubar a minha esperança são as preocupações. E todo mundo tem, não é? Meu Deus, se for o mundo falar aqui, nós fica horas. Todo mundo tem uma preocupação. A preocupação do que vai fazer depois daqui, ou amanhã cedo, né? Ou o mês que vem, que já está batendo na porta também, o mês de março. As contas que vai pagar o próximo mês. Então, todo mundo tem uma preocupação. Mas, para a gente ter a nossa esperança viva, nós precisamos nos livrar das preocupações, né? Lá em Filipenses 4...
6 diz assim: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisa e agradecendo por tudo que Ele fez. Então, a primeira parte, não vivam preocupados com coisa alguma. Às vezes, quando a gente vai aconselhar alguém, isso fica tão fácil, né? Fala assim, para de se preocupar, né? Não precisa se preocupar. Mas quando é a gente, né? Parece que não funciona essa frase. Mas nós precisamos nos livrar das preocupações, porque além dela roubar a nossa fé, ela rouba a nossa esperança. E adianta ficar preocupado? Vai acrescentar ou vai tirar alguma coisa? Não. Né? Vai o quê? Vai tirar sim, vai tirar a nossa fé, né? Vai desgastar as nossas energias, a gente ficar preocupado. Mas não vai resolver. Então nós precisamos nos livrar disso. E como, trazendo assim de uma forma mais ilustrativa, como que eu resisto, como que eu me livro das preocupações? Isso, principalmente para as mulheres, vai ser mais fácil imaginar. Faz de conta que nós estamos numa lanchonete, né, comendo, e de repente a gente mancha a roupa com algum molho. Qual que é a primeira intenção da mulher? Limpar, né? Passar um paninho, uma água. Se tiver uma torneirinha ali no banheiro, já vai molhar para limpar. Chega em casa, faz o quê? Guarda e vai lavar amanhã? Não. Vai logo limpar, né? Para não ficar manchado. E é isso que nós precisamos fazer com as nossas preocupações. Na hora que aparecer, porque vem, né? Tem até uma frase, que eu não lembro agora certinho, mas que fala sobre passarinho, né? Voando na nossa mente. Que a gente não pode deixar pousar. Né? E isso serve para os pensamentos. Então, a preocupação, ela vem voando na nossa mente. O que a gente não pode deixar é ela pousar, né? Ela fazer ninho. Então, nós precisamos ser assim. Quando vir a preocupação, porque nós somos ser humano, vai vir na nossa mente, a gente tem que resistir. Falar, não aceito, eu tenho um Deus que sabe, que vê lá na frente, não vou me preocupar com isso. Né? A gente tem que resistir. Imediatamente, que nem a roupa. Né? E a segunda coisa, como diz Filipenses, nós precisamos orar a Deus. Né? Orar. Eu não sei como funciona com vocês, mas em relação em adoração, acontece muito comigo. Quando eu estou muito preocupada, muito ansiosa, eu coloco um louvor, deixo ele repetindo, 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 repetindo. Ou então 2, para ficar os 2 repetindo. E nisso eu vou orando até eu me sentir que aquela preocupação sumiu. E é isso que nós precisamos fazer. Primeiramente, se livrar, resistir imediatamente e orar. Né? E adorar. Tem um louvor que ficou bem conhecido esses dias, que fala que a adoração é que nos mantém de pé. Né? Então, nós precisamos adorar a Deus, porque quando a gente adora a Deus, o Senhor nos lembra, né? Como diz o versículo, né? Que porque os seus planos são maiores, Ele nos lembra o plano que Ele tem pelas nossas vidas, o que Ele quer fazer, o que Ele já falou que Ele vai fazer. Né? Tem, se eu não me engano, em Lamentações que fala que nós precisamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Então, quando nós estamos inquietos, preocupados, e nós vamos adorar, e nós vamos orar a Deus, Ele traz à nossa memória, né, aquilo que a gente precisa para ter esperança, né, para continuar, para avançar com Ele. Então, nós precisamos resistir, é a primeira coisa. Resistir. Porque sem a esperança, sem a gente preservar a esperança, como que nós vamos viver as promessas, não é? Eu acredito que todos nós, se eu falasse, levanta sua mão se você tem uma promessa, todos iriam levantar a mão. Todos nós temos uma promessa. Se não for específica, é uma que está na Bíblia. Né? Porque a Bíblia tem várias promessas para a gente. Sem ser aquela específica que Deus falou com você. Mas tem a da Bíblia, a que está na palavra de Deus. Então, para viver essas promessas, nós precisamos estar em esperança. Né? Viver em esperança. E o Senhor falava muito forte comigo para esse ano. E foi engraçado que o Senhor me deu essa palavra. E logo depois eu recebi uma mensagem
do pastor Jair Lara falando sobre o ano da esperança. Aí eu falei, o Senhor confirmou ao meu coração essa palavra, que eu venha viver mesmo, né? Não estou pregando só para você, né? O Senhor já falou comigo e novamente estou pregando para mim também, que nós precisamos estar esperançosos, né? Decidir ter a esperança no Senhor. A segunda coisa é ajustar os nossos pensamentos. Por que ajustar o nosso pensamento? Já está até nesse versículo mesmo, daqui de Jeremias. Porque eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Então, nós precisamos ajustar os nossos pensamentos, porque eu não sei você, mas às vezes a gente fica com os pensamentos ruins, né? Ai, não vai dar certo. Ai, está demorando demais. Ai, não sei se é isso que Deus quer para mim. Então, nós precisamos ajustar os nossos pensamentos. E esse versículo aqui, ele é bem... O Senhor tem planos bons planos para a gente. Como o pastor disse, Deus é um Deus poderoso e Ele entregou o Seu Filho por nós. Né? Como Ele mesmo falou no domingo, que Deus é grande, né? Que a gente não consegue pensar a grandeza dele, o poder que ele tem, como foi descrito ali em Isaías, mas esse Deus tem bons planos para nós. E às vezes a gente não tem esses bons planos, a gente não pensa dessa forma, né? Deus tem esse pensamento sobre nós, mas nós não temos. E nós precisamos ajustar os nossos pensamentos. E em Salmos 39:7 também diz: Deus é a nossa esperança. Então, nós precisamos. Fala assim, ó. E agora, Senhor, o que devo esperar? És minha única esperança. Então, se o Senhor é a sua única esperança, os planos que Ele tem para você, você precisa confiar. Você precisa acreditar. Quem você é para Deus. Né? Se Deus tem planos para você bom, então você tem que acreditar nisso. Né? Fazer sua mente ajustar nisso. Tem não sei se você vai lembrar agora de momentos que deu certo. Alguma coisa que você queria e deu certo. Antes de dar certo, qual que era o seu pensamento? Que você ia conseguir. Igual, se você fosse fazer uma entrevista de emprego e você conseguiu aquele emprego. Aí você foi como? Confiando em Deus. Aí você conseguiu. Agora, quando dá errado, geralmente os nossos pensamentos é assim: aí eu vou, mas eu acho que não é para mim. Aí eu vou, mas eu acho que não vai dar certo. Mas a gente já vai falando que não é, que vai dar errado. Por isso que dá. Nós precisamos, não estou falando para você ter aqueles pensamentos de como fala? Aquele negócio de pensamento mesmo, né? Não, é você confiar em Deus. Não é que você tem que ficar assim, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não, mas você tem que confiar em Deus. Deus já foi na minha frente. Né? Deus está indo na minha frente. Se for a vontade de Deus, vai dar certo. Não já ir pensando que vai dar errado. Né? Então, nós precisamos ajustar os nossos pensamentos para que nós possamos ter esperança. Né? E nós precisamos decidir. Né? Decidir ter esperança. Não é uma coisa assim, eu posso. Por que você pode? Porque eu tenho Deus. Eu vou conseguir, por quê? Porque Deus está comigo. Porque Deus prometeu. E se Ele prometeu, Ele é fiel. Então nós precisamos crer, não é porque a sua capacidade. Não, eu vou conseguir porque eu sou bom, não é porque eu fiz a faculdade e tal. Não, eu vou conseguir. Porque Deus está comigo, porque Deus já foi na frente. Nós precisamos ter essa palavra, não de orgulho, né? Porque às vezes para muitos pode ser, ela está sendo orgulhosa, ele está sendo orgulhoso. Não, o seu eu posso é porque você sabe que Deus está com você. O seu eu consigo é porque você sabe que Deus já foi na frente. Não é como nós oramos pelo nosso agosto, pelo nosso meses que vão vir ainda. Então você está falando isso porque Deus está com você. Né? Não é um orgulho, é confiança no que o Senhor já falou para você. Então nós precisamos decidir
ser esperançosos. A terceira coisa, então a primeira coisa foi resistir à preocupação. A segunda, ajustar os nossos pensamentos. E a terceira é ajustar as nossas palavras. Porque aqui fala em Romanos, bem no finalzinho, que a gente vai transbordar de esperança. E quando fala transbordar, a primeira coisa que vem na minha mente assim é a boca. Porque tudo que está em nós, coisas boas ou ruins, na minha mente, é uma coisa minha, sai pela boca. Não é? Tanto que tem um versículo que fala que a boca fala o que o coração está cheio. Então, quando a gente transborda primeiro pela boca. O que a gente fala, as nossas palavras. Né? Às vezes você está feliz, você demonstra como feliz? Mostrando um sorriso, não é? Quando você está triste, você já vê no rosto que a pessoa está triste. Então, quando a gente transborda, é nas nossas palavras, primeiramente. Então, nós precisamos ajustar as nossas palavras, para que a gente possa transbordar na vida de outras pessoas, da nossa família, a esperança. Porque se você está cheio de esperança, como diz esse versículo, que Deus vai te encher de esperança, você também vai transbordar a esperança, né? Eu acho que já deve ter acontecido com você, de pessoas olhar para você e falar assim: nossa, mas por que você está tão bem? Olha o que está acontecendo na sua casa, na sua família. Olha isso, olha o mundo, não sei o quê. E você está aí sorrindo, né, sem reclamar. Mas é porque você tem esperança em Deus. Né? A sua vida não é direcionada, não é governada por homens, é por Deus. Então, por isso que você transmite isso, né? E é isso que nós precisamos fazer. Em Provérbios diz que a nossa língua, ela tem poder para dar morte e vida. É forte. Estava conversando com a irmã, que eu não sei o nome dela, e nós estávamos falando no domingo, que às vezes a gente não tem noção do que as nossas palavras demonstram para as pessoas. O amor na nossa palavra faz na vida do outro. A gente não tem noção do que provoca, né? Às vezes você deu uma palavra aqui em cima, ou você contou uma história para uma criança, ou parou na rua e deu um abraço em alguém. Você não tem noção do que isso pode mudar a vida de alguém. Né? Nós não temos noção. Às vezes a gente só tem noção quando alguém chega e fala: olha, aquele abraço mudou o meu dia, aquela palavra mudou o meu dia. A gente só tem noção quando alguém vem falar. Mas se a pessoa não falar, a gente não tem essa noção do que o que transborda das nossas vidas para as outras pessoas pode acontecer. Né? Lá no projeto, a gente faz um encontrinho todas as terças-feiras, às 6 horas da tarde. Aí fica das 6 às 7. É como se fosse uma escola dominical para as crianças, só que é nesse horário. E estava chovendo, né? Por incrível que pareça, estava chovendo. Aí choveu muito o dia todo. E quando chegou perto do horário, começou a ficar fraquinho, né, a chuva. E o menininho mora atrás do projeto. E ele falou assim: mãe, eu tenho que ir para o encontrinho. Pegou, né, o nome, ele falou encontrinho. Eu tenho que ir para o encontrinho. Ela: não, filho, hoje está chovendo, falta hoje. Na próxima terça você vai, falta hoje. Não, mãe, eu não posso faltar. E eu nem tinha dito nada que não podia faltar. E ele: não, mãe, eu não posso faltar, não posso. Tem 6 aninhos, não posso faltar. Aí vai a mãe de guarda-chuva lá no projeto, na hora do encontrinho. Aí ela chegou lá, tinha acho que só umas 2, 3 crianças ainda, né, por causa do tempo da chuva. E ela chegou falando assim: professora, eu não sei o que tem nesse projeto. Não sei o que tem. Mas esse menino não quer sair daqui de jeito nenhum. Acabou de vir para a aula do reforço e agora quer o encontrinho de novo. Até debaixo de chuva, eu não sei o que tem aqui. Aí eu dei risada, né? Aí dentro de mim tem um Espírito Santo, tem um amor, né? Tem alegria, tem Jesus. É isso que tem, né? Porque tudo é de Jesus. Né? Não é Jaqueline, é Jesus que está ali. Então ele faz com que o ambiente seja diferente. Em que o ambiente seja... Então a gente não tem noção do que um abraço, do que uma palavra faz na vida de alguém. Por isso que nós temos que ajustar as nossas palavras, né? Porque às vezes nosso dia a dia cansado, preocupado, né, faz com que a gente seja rude,
faz com que a gente responda mal e nós precisamos ajustar. Às vezes a gente fala uma coisa que não, depois pensa e não devia ter falado, né? Até mesmo para os filhos, quem é pai. Então nós precisamos ajustar os nossos pensamentos e as nossas palavras, né? Para que a gente possa transbordar esperança onde a gente passa. Não é? Porque o mundo aí fora não tem esperança, né? O mundo aí fora não tem mesmo. Se for ver, eles não estão buscando na gente a esperança. Eles estão olhando para nós que somos cristãos para ver se a gente fala alguma coisa, né? Se a gente dá esperança para eles. Se a gente mostra Jesus que é a esperança. Porque eles já não têm. Aí já pensou você que está vindo todo domingo, toda semana, e você não tem uma palavra de esperança para dar para eles? Então nós precisamos exercer a nossa esperança, né? Cultivar a nossa esperança. Tem um versículo que me chamou bastante a atenção de Davi, que é 1 Samuel 30. Eu vou ler para vocês 1 Samuel 36, que diz assim: Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e suas filhas, e começaram a falar em apedrejá-lo. Mas Davi encontrou forças no Senhor seu Deus. A minha versão fala encontrou, mas tem versão que fala que ele se reanimou no Senhor. Eu não sei como que está a sua Bíblia, mas tem uma tradução que fala que ele se reanimou. E se reanimar é você puxar força de você. Que você não tem, né? Mas você puxar uma força. E se você se reanimar no Senhor. Então que nós possamos, mesmo que a gente venha com essas preocupações, resistir à preocupação. Ajustar a nossa mente, ajustar as nossas palavras. E mesmo assim se reanimar no Senhor. Puxar a força, que é a força de Deus, né? Porque nós, se formos pensar em nós não temos força. Mas como a palavra já diz que a nossa esperança é o Senhor. Então que hoje você venha se decidir, se reanimar no Senhor. Né? Mesmo que esteja em momentos ruins, mas você fala, não, hoje vou me reanimar. Vou exercer a minha esperança, vou esperar nele. Mesmo que os meus olhos carnais não vejam nada, mas eu vou esperar no Senhor. Porque nós sabemos que Ele tem bons planos para a nossa vida. Bons planos para a nossa família. E nós precisamos continuar com a nossa esperança firme, né? Não sei como que você tá, mas que você venha buscar essa esperança hoje. Fala, Deus, eu não quero vacilar. Eu não quero me perder nas preocupações. Eu vou ter esperança. Que hoje, como diz lá que nós lemos em Romanos, que fala que o Senhor vai encher inteiramente de alegria e paz. De acordo com o quê? Com a fé que vocês depositam nele. E Ele vai fazer com que vocês transbordem de alegria. Transbordem de esperança. Pelo quê? Pelo poder do Espírito Santo. Então o Espírito Santo está em você. E que o Senhor venha transbordar, fazer você transbordar de esperança. Né? De uma forma que não é só você que vai se encher. Né? Não é só você que vai estar confiando no Senhor. Mas você vai transbordar e passar para outras pessoas. Né? No domingo o pastor falou que aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Então é a nossa confiança nele com que faz a nossa esperança e nós nos renovar nele, né? A nossa vida nele. Eu estava no final do ano, eu não sei se eu contei aqui ou se eu contei em outro lugar,
Que eu vou contando, eu nem sei mais, eu nem lembro mais onde eu contei as coisas. Mas eu estava no finalzinho do ano, eu falei assim, Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo. Mas eu preciso direto, assim, ó. Pode até dar uns tabef, não tem problema. Mas fale. E tem uma igreja perto do projeto, né? Era acho que uma terça, quinta-feira. Aí eu fui. Aí eu falei assim, Senhor, eu estou indo, mas eu preciso que o Senhor fale comigo. Aí eu fui. E no meio aí a irmã que foi ministrar leu um versículo. E a primeira frase do versículo já falou comigo. Já veio assim como uma seta no meu coração. E eu falei, já pude ir embora, que o Senhor já falou comigo, né? E depois ela foi continuando pregando e o Senhor falou assim, através da vida dela, que tinha uma pessoa que tinha um projeto e que esse projeto não era dela, foi Deus que deu. E falava assim que era para a pessoa fazer print das coisas que estavam no coração dela, porque Deus ia realizar. Irmãos, quando eu fui para Santa Cruz, eu acho que eu nunca contei isso. Quando eu fui para Santa Cruz, o Senhor me liberou uma palavra. Esses dias esse casal me procurou até para saber onde que eu estava, né? Que Deus usou a vida deles, mas aí eles não sabiam onde eu estava, em que cidade mais. E liberou uma palavra assim, que Deus ia me capacitar de acordo com a necessidade. E o que eu fiquei pensando da necessidade? Que fosse a necessidade assim, de que as mulheres fossem precisar, então Deus ia me capacitar para falar com mulheres, que Deus ia me capacitar para outras coisas em relação ao ministério da igreja, né? Eu nunca pensei em construção. E quando Deus colocou isso nas minhas mãos, eu falei assim, Senhor, chegou a hora de capacitar, né? Mas o Senhor sabe todo o tempo. E eu estava muito preocupada no finalzinho do ano, sim, porque somos humanos, né? E o Senhor falou, o projeto não é seu, o projeto primeiramente é meu. E se eu falei que eu vou fazer, então eu vou cumprir, né? Você, pessoal, precisa ter esperança, né? Cultivar a sua esperança, porque as preocupações vão te roubar, mas só eu posso, né, ser a sua esperança. Então essa palavra foi muito forte ao meu coração e eu falei, Senhor, aonde eu passar em São Paulo eu quero transmitir, porque nós estamos vivendo em um mundo que nós precisamos ter essa esperança, que essa esperança não pode ser roubada da gente, né? Cada dia mais você vê que o mundo só se perde. Cada dia mais você vê que o amor só se esfria. E é bíblico isso, né? As pessoas não estão mais se preocupando. Tem muita coisa ruim acontecendo. Então, nós precisamos manter a nossa esperança. Manter a nossa esperança de dias melhores com Jesus. E manter a nossa esperança de que Ele vai voltar. Né? A nossa esperança de que nós iremos morar com Ele. Essa esperança não pode morrer. Né? Talvez eu não sei quanto tempo você está na igreja, quanto tempo você já ouviu que Jesus está voltando, né? Talvez até por alguns dias você fala assim, não sei não se Jesus vai voltar, porque faz 50 anos que eu escuto, 20 anos que eu escuto, até antes de eu pisar na igreja eu já escutava isso dos outros, né? Mas Ele vai voltar. E a nossa esperança precisa estar firme nisso, de que Ele vai voltar, de que Ele vai nos levar. Então nós precisamos todos os dias cultivar a nossa esperança. Não permitir que as preocupações roubem isso, né? Roubem a nossa fé. Que nós possamos isso. Eu queria que você fechasse os seus olhos aí onde você está. Não sei como que você está passando essa semana, como que você entrou aqui hoje. Se tem alguma coisa roubando a sua esperança, mas que você feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, porque como Ele diz, Ele vai derramar a esperança sobre a sua vida, te encher de esperança, de acordo com a sua fé, para que você transborde no poder do Espírito Santo. Então que nessa noite
Fale com eles sobre isso. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por este momento, Deus. Eu quero Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é. Pai, nesse momento, Senhor, tem filho seu, Senhor, preocupado, tem filha preocupada, mas que nesse momento, Senhor, a Tua esperança venha encher, Senhor, a mente deles. Venha o Senhor invadir a mente e o coração deles. Pai, em nome do Senhor Jesus, que a esperança de que o Senhor tem bons planos, que o Senhor tem o melhor, que aquilo que o Senhor prometeu vai acontecer. Pai, em nome do Senhor Jesus, que essas palavras venham penetrar, venham invadir, Senhor, a mente e o coração deles, para que eles venham, Senhor, em ser cheios de esperança. Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa noite, Senhor, renove, Senhor, as forças, renove a esperança, renove a fé, Pai, em nome do Senhor Jesus, e que nada venha roubar, Senhor, a esperança deles, que nenhuma preocupação, Senhor, dê sabedoria para que eles resistam, Senhor, que eles, Senhor, resistam às preocupações imediatamente, que eles venham lembrar, Senhor, trazer à memória tudo aquilo que o Senhor já falou, tudo aquilo que dá esperança para a vida deles. Pai, em nome do Senhor Jesus, que eles saiam daqui, Senhor, diferente, com a esperança, Senhor, renovada, e que aonde eles passarem, Senhor, venha transbordar da Tua esperança. Senhor, em nome de Jesus, que quando alguém, Senhor, chegar até eles falando de uma preocupação, falando de algo, que eles venham estar tão cheios de esperança, que eles venham, Senhor, transbordar na vida das pessoas aonde eles passarem. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu Te agradeço, Senhor, pelo que Tu é na nossa vida. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo, por cada cuidado, Senhor, por ter entregue o Seu Filho. Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Jesus, por se entregar, Senhor, por dizer sim, Senhor, por se entregar por nós. Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, meu Deus, louvado seja o Teu nome. Aleluia, Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Eu vou pedir para a Melissa passar o vídeo. É bem rapidinho, é só um resumo desse janeiro que passou rápido, né? Mas aí depois dos outros meses eu vou pedindo para o pastor passar também. Essa última foto foi do segundo salão que a gente precisou alugar, né? Que o primeiro estava bem apertadinho, então a gente precisou alugar o segundo salão para reuniões, né? Com os pais, com as crianças em maior quantidade. E a gente também conseguiu, já estava com uma parceria do balé, né? Uma aula só no sábado, todos os sábados. E agora a gente conseguiu a segunda turma, que a gente só tinha 8 crianças, né? E tem muitas meninas querendo. Então a gente conseguiu mais uma turma com parceria e mais uma turma de Muay Thai, né, para os meninos, que eles ficaram pedindo para ir e nós. Eu falei, vamos ver, vamos orar que apareça ou futebol ou outra coisa. Aí apareceu o Muay Thai e o dono do centro de treinamento, né? Eu falei, se você puder enviar um aluno que já está mais avançado, né, para dar aula. Aí ele falou, não, eu vou dar aula. Então é o próprio, né? Além dele
dele dar a menina, né, emprestar a menina para a gente. E é um valor, assim, irmãos, bem razoável, que ele é uma parceria mesmo que ele tem feito com a gente. Ele é de Euricuri, então a gente só paga a condução, né, de ficar vindo, tanto dele como da menina. Então, assim, é bem razoável, mas as crianças têm se encantado. O nosso Natal teve a apresentação das meninas do balé, as mães ficaram todas felizes, né, foi com louvor. Então, assim, Deus tem feito as coisas. E para esse ano, o que o Senhor colocou no meu coração é para trabalhar com as mulheres, né? Porque as crianças já estão bem, vamos se dizer, né? Mas nós precisamos alcançar também a família, né? E como eu sou mulher, então a gente tem que alcançar as mulheres. Então a intenção esse ano é começar a leitura bíblica com as mulheres, né? Aí eu vou conversar com elas se elas querem na casa, que eu acho bem melhor, né? Que acaba sendo íntimo, assim, né? Até um cuidado melhor com elas, porque eu consigo ver também como que é a casa, se tem alguma necessidade, porque elas não falam. Já conversei várias vezes, né? Da gente poder abençoar com cesta básica, alguma coisa. Mas elas não falam, algumas não falam, não sei, por vergonha. Então, eu queria visitar mesmo as casas, passar mais tempo dentro da casa para que Deus, né, desse uma revelação de alguma coisa, né, que está precisando. Então, a minha intenção, eu vou falar para elas, de a gente ler a Bíblia na casa ou num projeto, né, mas torcendo para elas falarem em casa. E aí, como é muitas mulheres, aí dividir, né, e fazer... Vai acabar sendo um culto no lar, né? Mas a intenção é a leitura bíblica mesmo e oração com elas, porque eu tenho visto que precisa, né? Eu tenho visitado algumas e tenho visto que está precisando mesmo desse acompanhamento, né? Mas Deus, Ele vai me levando, né? Eu vou indo de acordo com o que Deus vai falando e que os irmãos continuem orando, né? Pelas famílias, pelo projeto e também pela construção. Eu vou conversar amanhã com o pastor Florencio, né? Nós estamos nessas conversas, né, em relação a isso, mas está dando tudo certo, tudo indo de acordo com a vontade de Deus, no tempo de Deus, né? Eu tenho falado, Senhor, eu não quero apressar nada, eu quero que seja tudo no seu tempo, né? E tem sido, para a honra e glória do nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade e eu amo estar com vocês.